Então, ó, o princípio de Pascal, galera, ele tem uma definição bem simples e uma resolução também bem tranquila. O que que é a ideia do princípio de Pascal? Ele faz a seguinte afirmação: se você tiver um fluido confinado, o que que é um fluido confinado? Um fluido preso, ou seja, ele está dentro de alguma coisa e ele não pode sair dali, certo? Então, se você tem um fluido confinado, toda a pressão que você gerar em uma extremidade, ela é transmitida igualmente para a outra extremidade. Beleza? Então, o princípio de Pascal ele fala assim, ó, sempre que você tiver um fluido confinado, a diferença de pressão que você gerar de um lado vai ser transferida para o outro lado igualmente. Então, você vai ter o quê? A pressão feita na área um é igual à pressão feita na área 2. Ou seja, houve uma transferência. Aí você fala também assim, peraí, Deide, mas não faz muito sentido, ó. Eu estou exercendo uma força F1 numa área A1, e aí essa ação dessa força vai conseguir gerar uma pressão numa área 2, mas aí olha só, a área 2 não é maior do que a área 1? Provavelmente a força 2 tem que ser o quê? Maior do que força 1. Então, pode falar? Qualquer sistema hidráulico, qualquer sistema hidráulico, ele usa esse princípio. Por quê? O que é um sistema hidráulico? Você tem um fluido confinado. Esse fluido normalmente é um óleo. Todo fluido, né, que seja líquido, ele não consegue ser comprimido. Então você, por exemplo, você coloca a água dentro de uma garrafa e tenta apertar, você não consegue, certo? Isso é uma propriedade do líquido, beleza? Devido a isso, como você faz força de um ponto, ela transmite igualmente para o outro. Então, prensa hidráulica, elevador hidráulico, né? Braços de uma escavadeira, ok? Tudo vai usar essa ideia. O freio de um carro, você pisa no pedal, ele transmite e consegue parar um carro. Por quê? Princípio de Pascal, ok? Então a ideia é o seguinte: vai ter uma transferência igual de pressão. Então a pressão de um lado é igual à pressão do outro. Mas vamos lá, como é que se calcula a pressão? Como é que se calcula? Não. Isso é uma pressão hidrostática. E aqui nesse caso, vocês não está errado. Isso é pressão hidrostática. Isso mesmo. Então quer dizer o quê? Pressão é você aplicar uma força sobre uma área. Então, de acordo com o princípio de Pascal, quando eu faço a pressão 1, eu estou aplicando a força 1 na área 1. E quando eu faço a pressão 2, eu estou aplicando uma força 2 e uma área 2. Então, repara só, aqui ó, eu tenho uma igualdade de proporção. Todo mundo concorda? Sim ou não? Então quer dizer o quê? Se eu tenho uma força menor, agindo numa área menor, eu consigo, né, gerar uma pressão igual a uma força maior numa área maior. Show de bola? Por quê? Se essa força é pequena, essa área é pequena. Essa divisão gera um número que, se essa força for grande, para gerar a proporção, essa área tem que ser grande também. Então, dessa maneira, eu consigo erguer coisas muito pesadas fazendo uma força muito pequena. Beleza? Pode falar. Porque o líquido, o fluido ali, ele está confinado, ele está preso ali dentro. Então, exatamente. Então, o quê? Você transmite de ponto a ponto. Então, a mesma pressão que gerou lá vai chegar do lado de cá. Beleza? Dúvidas? Sim ou não? Não? Então, ó, só colocar aqui, atenção aqui, ó, para essa colocação. O princípio de Pascal funciona
para fluidos confinados. Oi? Provavelmente não. Ó, então, ó, dois tubos cilíndricos interligados, conforme a figura, estão cheios de um líquido incompreensível. Cada tubo tem um pistão capaz de ser movido verticalmente e assim pressionar o líquido. Se uma força de intensidade 5 newtons é aplicada no pistão menor, conforme a figura, qual a intensidade da força em newtons transmitida ao pistão de tubo maior? Os raios internos dos cilindros são, respectivamente, 5 centímetros, 20 centímetros. Beleza? Então quer dizer o quê? Esse aqui que é maior tem um raio. Esse aqui que é maior tem um raio de 20 centímetros. E esse aqui que é menor tem um raio de 5 centímetros. Para que serve esse raio? Para descobrir a área. A área vai ser o quê? Pi r ao quadrado. Beleza? Show de bola? Então, olha só, vai ficar da seguinte maneira. A força feita, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. A força feita em 1, na área 1 pela a força 1, é igual à força 2 feita na área 2. A força 1 é 5, aqui vai ficar π vezes. Aí aqui embaixo eu vou ter assim, ó, 5 ao quadrado é igual, do outro lado, F2 sobre π vezes 20 ao quadrado. Beleza até aqui? Ó, π eu tenho dos dois lados, eu vou cortar. Aí eu vou ficar da seguinte maneira. A força F2 vai ser 5 vezes 20 ao quadrado, dividido por 5 ao quadrado. 5 eu posso dividir, simplificar com o quadrado, não posso? Que aí eu fico o quê? A força 2, 20 ao quadrado, 400, dividido por 5. Então a força 2 vai ser de 80 newtons. Sim, que aí é fácil. Você elimina, não precisa fazer a conta desnecessariamente. Show? A área, lembra que isso aqui é um pistão. Pistão é um cilindro, né? Olha lá, ó. A área de um cilindro, a base dele, ó, é um círculo. Então, a área de uma circunferência é π r ao quadrado. Beleza? Sim ou não? Show. Pode passar? Lorena? Pronto, façam esse aqui. Vocês, ó. Vai. Só que não necessariamente vai ser difícil assim. Pode ser mais, menos. Isso aí, tô brincando. Vamos lá. O macaco hidráulico consta de dois êmbolos, ou seja, são duas partes móveis, tipo aquelas que tinham anteriormente ali. Um estreito que comprime o óleo e outro largo que suspende a carga. Então quer dizer o quê? Tem um pequeno e um grande. É a mesma ideia. Um sistema de válvulas permite que uma nova quantidade de óleo entre no mecanismo sem que haja retorno do óleo já comprimido. Para multiplicar a força empregada, uma alavanca é conectada ao corpo do macaco. Beleza. Tendo perdido a alavanca do macaco, um caminhoneiro de massa, olha só, ele está dizendo a massa do caminhoneiro aqui, ó.
Então, um caminhoneiro de massa, 80 quilos, usando o seu peso para pressionar o êmbolo pequeno com o pé. Então, ele vai pressionar a área menor. Beleza? Considerando que o sistema de válvulas não interfira significativamente sobre a pressurização do óleo, poderá suspender uma carga máxima em quilogramas. Então, quanto que eu vou conseguir erguer? Aí ele tem os dados aqui, ó. Diâmetro do êmbolo menor, 1 centímetro. Diâmetro do êmbolo maior, 6 centímetros. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. A força feita no êmbolo menor, que eu vou chamar de 1, dividido pela área menor, que é o 1, é igual à força feita em 2, dividido pela área 2. Show de bola? Primeiro, vamos identificar quem vai ser a força 1. A força 1 é o peso do caminhoneiro, não é? O peso do caminhoneiro, lembra, peso não é massa. Peso é o quê? Massa vezes gravidade. Show de bola? Ótimo. A força 2 vai ser também um peso. É o peso do que ele quer levantar. Então seria o quê? Aqui eu vou chamar de 1, massa 1. Aqui é o peso 2, massa 2 vezes a gravidade. Todo mundo concorda? Ele está querendo erguer um determinado objeto. Então esse objeto tem um peso também. Além disso, a gente tem as áreas. A área 1, a área 2. Olha só, a área 1 é o quê? Π R1 ao quadrado. A área 2, π vezes R2 ao quadrado. Para calcular aqui, eu preciso saber os raios. Eu sei os raios? Eu sei o diâmetro. O diâmetro é o quê? Não, o raio é metade do diâmetro. Então, π vai ser vezes ó, no virão 2. E aqui vai ser π vezes 6 sobre 2. Todo mundo concorda que vai ser isso? Beleza. Eu não gosto de sair fazendo conta desnecessariamente, né? Então eu só vou simplificar um pouquinho aqui. Vai ficar assim, ó, π vezes 1/4. E do lado de cá, π, 6 dividido por 2? 3. 3 vezes 3 ao quadrado, 9. Pronto, vou parar aqui. Vou resolver esse 1/4 aqui não, tá? Aí eu vou vir para cá agora e vou substituir, ó. A força 1 é a massa 1 vezes a gravidade, sobre a área 1 é π vezes 1/4. Isso é igual a massa 2 vezes gravidade sobre π vezes 9. Galera, por que que eu não gosto de sair fazendo conta antes da hora? Porque eu posso simplificar. A gravidade aqui, ó, corta com a gravidade. O π corta com π. Então aqui eu estou obtendo o seguinte, ó. 9 vezes a massa 1 é igual a massa 2 vezes 1/4. Massa 1 eu sei o valor, não sei? Quanto vale o valor? 80. Então é 9 vezes 80. Isso vai ser igual a M2 sobre 4. Então vai ficar aqui, na verdade, 9 vezes 80 vezes 4 é igual a M2. Então M2 vale? Alguém fez essa conta? Ninguém chegou aqui? Deixa eu fazer rápido aqui. Rafael, você faz de cabeça aí? Já, pera. Dois, dois, quase. 2.880 quilogramas. Não,
É.